Cristão, casado e pai de 4 filhos. Fundador do Grupo Lausdeu, mentor e palestrante. Há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo. Consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Lausdeu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Lausdeu Podcast. Galera, hoje eu tô com uma figura de peso aqui, que só pelo ninho que eu tirei ele ali na indicação eu já sei o tamanho do peso do homem, tá? Ele é gestor, investidor, especialista em finanças, especialização em Harvard, fundador do Sense Inteligência Financeira, Sense Board, Sense Capital, MBA, é isso mesmo? Me corrija depois. Conselheiro de grandes empresas, palestrante, finanças com inteligência, Danilo Fedel. Uma grande honra, meu irmão. Eu sei que tem mais coisa desse currículo aqui. Só pelo o que eu mais gosto, você não falou, eu sou físico. Físico, e é o que eu mais gosto, que eu me interessei. Acredito porque eu vi, eu fui procurar ver. Coisa de maluco, né? Cara, é uma coisa que assim, pra mim, eu tenho uma paixão por essa questão, entendeu? Eu tenho uma paixão por essa questão. Se esquecesse tudo o resto, tá tudo bem, mas o físico eu gosto. É a questão que você gosta mais? Penei pra fazer, então daí você dá valor, né? O ser humano é isso. Eu comentei com a minha esposa ainda hoje, quando eu tava saindo, que ela perguntou quem que se entrevista hoje. Eu falei, cara, eu vou entrevistar fulano de tal. Eu falei, cara, eu acho que vai ser um dos primeiros, o cara é físico. Eu falei assim, e é difícil você encontrar. Hoje um físico para você conversar e bater um papo cabeça. Ela falou, então hoje é dia que você... Eu falei, meu, esquece. Hoje você esquece de mim, porque assim, tem assunto, tem pano pra manga lá. Legal. Bom, mas primeiro aqui, agradecer. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E um prazer aí. Só o que a gente falou nos bastidores também já me encantei muito. E também aprendi muito. Então, obrigado aí pela honra aí. Aqui a gente costuma dizer que sempre a gente faz um podcast fora e um dentro. É impossível não fazer. Né? Todo mundo que vem aqui é a mesma coisa. Você senta ali, começa a conversar. Quando você vê, o Fabrício tem que dar um toque pra gente. Fala, meu, né, na mesa. Porque a gente começa a perder muito conteúdo ali. Senta na mesa, daqui a pouco vocês não tem mais nada pra falar na mesa. Mas todo mundo. O Márcio, mesmo você perguntar, o Márcio vem, a gente senta ali, conversa e brinca da risada. Depois a gente pula pra mesa. Então todo mundo faz um podcast, acaba fazendo um podcast antes ali. Legal. Cara, uma coisa que quando eu tava ali olhando o material seu ali, que foi uma coisa assim que eu falo que assim, mexeu comigo, que é aquela questão que dá aquela virada de chave, que foi um conteúdo que você fez junto com o Márcio. Falando nisso, Márcio Jacobelli, um grande beijão pra você, meu irmão, te amo. Aonde você fala sobre a questão de aliança e contrato. Eu achei isso, cara, interessantíssimo quando você passou isso aí. Eu vi umas 10 vezes isso. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, cara, dessa questão. Tá, legal. O Márcio, nesse dia, ele tem um programa muito legal de conselheiros, né? Muito legal mesmo, assim. Márcio é um cara fora da curva. E ele tem uma pergunta que ele falou assim pra mim. Se você tivesse que voltar no tempo, o que você mudaria? Daí eu falei pra ele, certas pessoas que eu fiz contrato, eu não teria feito contrato, eu teria feito aliança. E certas pessoas que eu fiz aliança, não teria feito aliança, teria feito contrato. O que é isso? Muitas pessoas ao longo da nossa vida, assim como um namoro, assim como qualquer relacionamento, você tem uma imagem dele e tem uma sinergia inicial. Mas quando essa sinergia, depois de um tempo, talvez ela se perde, se os valores não estão muito claros, um contrato faz falta. Sim. Um próprio acordo de acionista hoje dentro das companhias, muita empresa, assim, julgo dizer, PME, menos de 3% das empresas tem. O que é isso? Eu e você viramos sócios. Vamos fazer um acordo aqui, velho? Ó, ninguém mais faz retirada se não for isso, a gente precisa ter um capital de giro líquido disso, uma vez por mês a gente se reúne para falar do final. Faz os acordos já ali, que está começando o namoro. E daí faz um contrato. Olha que legal. Por quê? Porque se não cumpre, você tem hoje um negócio. Bato muito nessa tecla.
Agora, tem certas pessoas que elas são ótimas na sua vida, mas talvez se você fizer contrato com ela, você perde ela. Ela é uma pessoa para só andar junto. Ela é uma pessoa querida, fofa, um mentor, um mestre. Essa pessoa, se você as pessoas têm o hábito de um bater no ombro do outro e dar a maldição do amigo. Conhece a maldição do amigo? Já ouvi falar. A maldição do amigo, você dá um tapinha no ombro do outro e fala, vamos fazer um negócio junto? Pronto, tá feita a merda. Por quê? Porque uma coisa é a amizade, outra coisa é você ser sócio, outra coisa é ser, sei lá, você tem um vínculo contratual com a pessoa. É muito forte, né, cara, a questão de sociedade. A galera não vê dessa forma. Acho que é brincadeira. Vamos montar, pronto, acabou numa conversa de bar. E não é. Não é. Hoje, assim, desde 2017 para cá, existem contratos de vesting, existem outros tipos de contrato que esses são muito legais. Esse você não integraliza ele, você não traz ele para o capital social, para o contrato social da companhia. Então, tipo, esse é como se fosse assim, ó. Pô, gostei pra caramba aqui do estúdio, você ser investidor. Eu coloco uma grana ou coloco um ecossistema aqui para isso daqui ficar 4 vezes maior. Em cima disso, a gente troca uma ideia, faz um pequeno valuation e troca uma ideia, eu vou ter 20% da companhia. Esse que é só um sócio investidor, que ele não tem nada a perder, ele só tem direito àquilo se ele fez aquilo. E se ele fez, ele tem lá um contrato contigo e tá tudo certo. Mas ele não atua, você que atua, ele não recebe distribuição de lucro, ele não recebe nada. Ele só tem o exit, na saída ele vai receber mais se ele fez um bom trabalho e a empresa prosperou. Esse tipo de contrato eu já acho que pode ter com muita gente. Desde que muito bem feitinho, ninguém, assim, não mexa no meu queijo. Tá tudo certo. Sim. Hoje em dia dá, mas quem que sabe desses contratos hoje? Quem que tem conhecimento sobre isso? Ninguém. Então, os contratos estão sendo feitos aqueles de antigamente, onde um gruda no outro e entra no contrato social. E esse depois para desfazer, rapaz, ou para tentar arrumar um rolê é grande. E é uma parte bem complicada isso que você falou, cara. E hoje, assim, até contrato, né, cara? É um pontinho ali que você, a hora que você vê, você fala, cara, advogado meu direto fala, velho, errou nesse ponto. E é um pontinho, uma vírgula que você colocou ali e você tá arriscado nesse contrato aí. Do cara falar, meu, não vou mais dar continuidade, assim por diante, e pronto, acabou. E são pequenos detalhes. Mas eu achei essa parte uma parte muito interessante. Cara, uma questão aqui, vamos trazer aqui, ó, como você tocou nesse assunto no comecinho, eu já que ia tocar nesse assunto mesmo, não ia falar que eu ia tocar nesse assunto, mas eu quero de muito tocar nesse assunto, desde a hora que eu vi o perfil seu ali. Cara, falar que, princípios levantam um negócio, todo mundo já sabe, isso hoje é básico, tá todo mundo batendo na tecla da internet aí sobre essa questão. Agora eu queria que você falasse o quanto a questão física movimenta o negócio. Que eu acho que... Eu falei esses dias com um amigo e eu falei, cara, eu acho que 5% da população só sabe da importância disso que a gente está conversando. Ele falou, eu acho que nem 5%, acho que 2%. E assim, o pessoal não leva isso a sério, a importância, o quanto essa diferença faz. A gente está até comentando sobre essa questão aqui hoje. Um pouco antes de chegar, enquanto a gente esperava aqui, sobre a questão de energia, por exemplo. É impossível você chegar numa casa onde acabaram de brigar, por mais que disfarce, que você não perceba, não sinta aquilo. Exato. E a galera acaba que eu acho que meio que levando na brincadeira isso. Muitas pessoas brincando talvez de ser empreendedor. Falar de energia comigo, se a gente trazer um copinho de cerveja aqui, então vai a noite inteira. Eu acho que é a cereja do bolo, se me corrija se eu estiver errado, mas é a cereja fundamental do bolo. Assim, energia, tudo é energia, né? Existe até o teorema de de Broglie, que dependendo do que você olha é matéria ou é energia. Então, a forma até como você vê também demonstra se é um ou outro, ou seja, tudo é energia. Mas vamos trazer para o mundo newtoniano, o mundo mais palpável que a gente consegue ver. Já que a gente está falando de Newton, vamos falar 3 leis de Newton aqui, só para a gente contextualizar. Primeira lei de Newton, tá? É a inércia.
Para você tirar um corpo do estado parado para o estado em movimento, você precisa de muito mais energia do que depois manter em movimento. Só nisso, você vê, vamos parar nessa primeira lei de Newton. Você vê muitas pessoas gastando muita energia com muita coisa inútil e não foca a energia, sabe? Tipo, ele vai lá, não, porque você tem que ter isso, é o carro 1, é o carro 2, é o carro 3, e você tem que também fazer isso, e cuidar do site, cuidar do não sei o quê. Cara, terceiriza suas fraquezas, joga para fora e você só foca em um. E daí, automaticamente, esse primeiro passo, que é a inércia, tirar do estado parado e colocar em movimento, você vai ter bastante energia para isso e automaticamente uma empresa sai do lugar, também construir uma família, ter um filho, ter um relacionamento, para tudo na vida isso se aplica. Energia. A primeira energia é muito grande para qualquer coisa. Depois que está em movimentos, tende a cair a necessidade de energia. Mas daí vem um segundo ponto, segundo a teoria de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. A sua força ela é limitada. Você vai na academia, você se alimenta bem, você toma sua creatina, você toma o seu whey de manhã, você vai lá e faz todo... Hoje mesmo eu joguei tênis de manhã. Então, tipo, eu tenho lá minha rotina para me dar bastante energia. Eu tenho minha conscientização, eu não ligo rádio com frequência errada, primeiro não ouço rádio. Eu me sintonizo na frequência que eu quero ser. Já começa por aí. Então você vive numa frequência alta. É como eu costumo dizer que eu consumo só aquilo que eu quero. Exato. Eu tô nessa fase há muito tempo também. Então tem que tomar cuidado com as músicas, tem que tomar cuidado com tudo. Nessa hora você adquire bastante energia. Então você também, energia vira força, vira trabalho, tá? Força igual a massa vezes aceleração. Se você tem uma empresa que é muito grande, você precisa de muita massa, você tem muita massa. Para acelerar ela, você precisa de muita força. Você também atrai novas forças, amigos, C-levels, profissionais muito qualificados para atuar com você. Ou eu tenho, sabe, aquele empresário que tem vários negócios. Eu tenho um posto de gasolina, eu tenho uma loja de revenda de, sei lá, autopeça, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho vários pequenos negócios. A minha força é limitada. Logo, eu não consigo acelerar nenhuma muito, porque minha força está sendo distribuída em diversas massas. Ali também tem um problema, Brasil no geral, ele tende a ser... Como que eu posso falar isso sem denegrir a imagem nossa, da nossa cultura? Mas a gente é muito criativo e pouco executivo. É isso. Genial, extraordinário brasileiro, olha que esforçado, mas ele não tem foco, ele não tem disciplina, ele é avoado, ele é divertido, tem as partes boas disso, mas se você olhar a proporção de produção de um brasileiro com um dinamarquês, com um americano, com qualquer um que for, você vai ver que a gente produz bem menos. Sim, com certeza. Tá? Por quê? É muito disperso, usa energia para tudo. Só de você olhar o celular naquela merda de Instagram, isso, aquilo, todas essas coisas, acaba com você. É um pouquinho da sua energia indo ali. Então, força igual a massa vezes aceleração. Então, você tem que tomar cuidado dentro da sua empresa o tanto de distração que existe. É isso que eu vejo. E na sua vida também, na sua casa. Tem alguma coisa que está toda hora tirando um pouco da sua atenção. Que é hoje, né? Hoje o maior dinheiro do mundo é sua audiência. Sim. Então, tira isso da sua vida para focar. Ali também, de novo, energia. Então, lá dentro da Sense, por exemplo, a gente busca tirar o máximo possível de distração em volta. Por quê? Eu mexo com números. Eu trabalho com controladoria, valuation, eu trabalho com assessoria financeira, tecnologia. Uma distração, o cara errou um número de 1000 vira milhão, sabe? Tipo... Isso tem na época da escola, né? Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. E a terceira lei de Newton? A força que você exerce sobre um corpo é a mesma força que esse corpo exerce sobre você. Ou seja, a energia que eu bato é a energia que volta. Terceira lei de Newton. Por isso que você vê, às vezes, uns caras que você olha pra ele, parece um tiozinho, tá judiado. Aí você olha e fala... Querido, quantos anos você tem? Ele fala 38. Aí você fala, não é possível, cara.
E você olha, às vezes, uns caras bacana, tal, não sei o que. Hoje eu joguei golfe lá com um, bate forte, não sei o que, sarado. Você fala, não sei se esse cara é novo, velho, né? E daí tem mais de 50, 60 anos. Os valores estão invertidos, né? Então, tipo, o que é isso? É a forma como ele bateu na vida, a vida bateu nele. Então tem que também dosar o quanto você gasta, o quanto você emite de energia, sabe? E afunilar. Então, para mim, energia é isso, sabe? Eu sou muito orientado para isso. Grandes empresas e pequenas empresas que nos procuram, a todo momento eu falo, me fala o que você faz. Eu só estou olhando o quanto que ele está se desprendendo de energia, um monte de coisa. Daí ele fala, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, porque eu também faço isso, e eu faço isso, e eu faço isso. E eu falo, rapaz, muita massa, pouca aceleração, não deve estar nada andando. Bate, tira e queda. Então, energia para mim está em tudo, está em tudo. E a energia, que é a frequência, né? Ela também aumenta sua produtividade, a sua produção de endorfina, hormônios bons, né? E automaticamente isso faz com que você tenha uma qualidade de saúde muito melhor. Então, aquelas pessoas que só vêem notícia triste, aquilo, elas trabalham numa frequência baixa. Você não pega eu jamais, já faz mais de 20 anos. É o que eu falei, só consumo aquilo que eu quero. No Sense Academy, que é um evento nosso, minha esposa, ela é terapeuta, ela coloca um gráfico na lousa que tem, sei lá, umas 20 emoções e cada um medindo a frequência que foi gerada dentro daquela célula, da célula daquela pessoa. E daí mostra lá de frequências muito baixas até a melancolia, depressão, isso, aquilo, até a raiva, que é uma das maiores energias que tem, sabia, né? A raiva bem dosada, ela é boa. Sim. Ela é uma energia boa. A raiva faz a gente sair da inércia ela te empurra, né? Ela te impulsiona. Desde que usada ela adequadamente, a raiva é ótima. Então, às vezes a gente vê um cara dar um tapão na mesa e fala, cara, não acredito que eu não consegui fazer isso. Você fala, esse cara vai virar o jogo. Isso é bom. É justamente isso. É bom. Isso é bom. Tem gente que assusta, mas deixa. Cara, você falou uma coisa muito interessante, que assim, o que acontece? Eu vejo muito isso, como você falou, pessoa criativa, mas que não se mexe. Tem um monte. Eu vejo que você conversa com a pessoa e fala, cara, o cara é um gênio. Eu falei, meu, que sacada que ele teve. Aí você pensa, fala, cara, esse cara deve estar explodindo, cara, o que você está fazendo? Não, então, eu trabalho CLT em tal lugar. Nada contra CLT. Só acho que isso aqui é um talento enterrado. Entendeu? A verdade é essa. E o pessoal, assim, não tá consciente disso. A gente estava conversando aqui um pouco tempo atrás, aqui, antes da gente começar. Estava eu e o Fabrício falando sobre a questão de você estar vivendo o momento presente para você ficar atento a esse tipo de coisa. Essa questão, como você falou agora, a questão da energia, que eu, mano, assim, assino embaixo 10 vezes o que você está falando aí, porque eu falei, eu amo, é uma questão que eu amo muito isso daí, porque eu sei a importância disso aí, entendeu? E mesmo a gente sabendo, a gente às vezes se vê apanhando, né, dessas questões, mas assim, eu sei dela. Não seria também um pouco da pessoa não prestar atenção no quesito energia, não levar tão a sério como deveria, uma falta de equilíbrio, corpo, mente, espírito, que nem você comentou comigo, falando, de manhã eu já fui fazer tal esporte, isso aqui, eu estou hoje em dia tentando fazer minha rotina a mesma coisa, tá? Tem aquela hora que eu vou estar treinando, tem a hora que eu simplesmente vou estar trabalhando e tem a hora que eu vou parar, que eu vou estudar, que eu quero estudar. Que eu falo, o pessoal tem muito essa mania, né? Pegou o diploma, pronto, eu estou formado, eu vou ganhar dinheiro como? Cara, continua estudando. O cara que se evoluiu, que continua estudando. Então, essa falta de equilíbrio corpo, mente e espírito, que eu vejo bastante, eu acho que é uma coisa que afeta muito. É como eu costumo dizer, as pessoas se ofendem quando eu falo isso. Mas hoje em dia eu tô vendo muita gente aí no mundo, cara, que o cara não tá vivendo, ele tá sobrevivendo, ele tá morto já. Ele tá morto, só falta ele deitar e enterrar ele, porque assim, o cara tá no automático total, cara. Tá no automático total, é que nem andar de bicicleta, ele senta e anda. Motivo para parar tem de monte, né? Então, assim, essa questão, assim, eu acho muito importante. Hoje eu tô levando, como eu falei, eu sempre falo para os meus filhos, falo, cara, se recuse a dormir hoje e acordar igual amanhã.
Exato. É pelo menos 1%, você tem que acordar diferente. Você fala assim, cara, eu tô melhor nisso aqui hoje. 1%, todo mundo, os caras, superdotado. Cara, lógico, existem pessoas que têm uma vantagem. Mas, cara, o superdotado se forma no treinamento. A gente tem aí o Ayrton Senna, que fez o Alvoroço, que fez tudo treinando. Hoje, se me perguntassem entre um cara... Se um cara muito esforçado ou muito inteligente, qual eu traria para o meu time? Eu traria o muito esforçado. E, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade, até tem algumas instituições de ensino públicas e privadas que deixa todo mundo culto, isso, aquilo, mas ninguém tira a bunda da cadeira para nada, ninguém faz nada. Então, o que adianta você estudar bastante, isso, aquilo? Eu já estudei bem, né? Tive a oportunidade de estudar bastante, mas eu falo que o grande diferencial meu eu sou esforçado. Tem gente que fala assim, né? O próprio Márcio, ele me apresenta às vezes para centenas de pessoas e fala assim, a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eu falei assim, porque você não conhece muita gente, Márcio, porque eu sei que eu não sou inteligente, eu sou muito esforçado. Né? Tipo, eu acredito que eu sou muito esforçado. Quebrei o dedo semana passada do pé. E na sexta eu fui com uma sandália nesse pé. Na segunda eu já não tava com a sandália, eu tava de sapato normal. Daí a galera falou, mas, ué, você acaba esquecendo. Você acabou de quebrar? Eu falei, não, eu tenho outros 19 dedos, fica tranquilo, dá pra gente só pegar leve. E hoje meu professor de tênis também falou a mesma coisa. Viu, mas você não quebrou o dedo semana passada? Eu falei assim, mas eu vou jogar principalmente com a mão. Se Deus quiser, eu vou jogar tão longe que você não vai pegar e eu não vou ter que ficar correndo. Então, tipo assim, vontade, assim, às vezes a gente acorda, sabe, de mal com a vida, com dor no corpo. Vontade dá, assim, pra parar algumas vezes. Mas daí você lembra que, tipo, tem muitos filhos ali que dependem de você, tem todo um propósito que você tem na sua vida, tem isso, tem aquilo te ergue. Você levanta de outra maneira e vai pro pau. E vai. Eu tenho uma frase que eu gosto demais, que chama, que eu que fiz por causa de muito filho, eu tenho 4 filhos, que é, coloca a fralda e vai. Pode ser que não dê merda, mas se der, você tá preparado. Então, tipo, só vai, cara, só vai. Ah, mas eu não sei, só vai. Tem gente que fala assim pra mim, mas eu tô pensando em abrir um negócio, só vai. Se der merda, ainda assim, vai trazer um aprendizado enorme pra você. O fundo do poço de vez em quando é bom também, porque quando você volta muito maior. Então, quem já quebrou sabe disso, eu também, né? Tipo, então, é isso, cara. E o cara lá de cima escreve certos por linhas tortas, não é? Pra mim é isso, sabe? Só vai, só vai. Sempre com muito respeito, com muita humildade, mas só vai. Deu merda, dá merda pra todo mundo sempre. Mas pode ser que não dê. E aí? Então, esse princípio eu sou meio faca na caveira ali. O pessoal brinca comigo lá na empresa, porque a maioria é mais novo que eu. Mas é isso que eu acredito. O equilíbrio, ele se dá principalmente por causa do seu primeiro setênio. O que faz uma pessoa ser bloqueada? Aí a gente pode falar até a teoria Montessori, Waldorf. O primeiro setênio explica o mundo. Nesse primeiro setênio, primeiro vem a censura primária, que é chamada de censura familiar. Filho, não faz isso, não coloca o dedo na tomada, não é? São os pais ali. Segundo setênio é a censura social, que é na escola. Não puxa o cabelo do amigo. E todo mundo tem que passar por isso, e é normal, e é obrigatório passar por essa censura. Dependendo como foi essa censura, a pessoa fica muito bloqueada ao longo da vida, ou não. E daí você vai ter que curar isso com terapeuta, com coach, com um monte de outras coisas. Ou sozinho. Ou na raça, mas daí já eu não entro nessa questão. Hoje, atualmente, a Sense, quando eu entro para fazer a assessoria financeira de uma empresa, fazer uma controladoria de uma empresa, a Sense tem terapeutas internos que atuam com os donos somente com sessões de quebra de crença.
E a gente, eu e a minha equipe, só entra no âmbito finanças, isso e aquilo. Então, inclusive, minha esposa é uma dessas pessoas. Porque se você não cuidar um, você não cuida o outro. Você mostra lá que o EBITDA vai aumentar, a alavancagem vai ser top, isso, aquilo e tal. Mas o cara tá todo bloqueado, não vai rolar. Então, minha esposa entra na pessoa física e com a equipe dela, e eu entro com a minha equipe na pessoa jurídica. E essa questão do ser físico, você sente o cheiro de quando tem um bloqueio, né, cara? Aquele negócio que é 2 palavras que a pessoa não precisa falar muito. Ou às vezes não precisa nem fazer nada. É chegar perto e falar, pô, esse cara tem bloqueio de tal coisa, cara. Vamos pegar isso aqui para conversar, vamos fazer que a gente conversar. Eu costumo dizer muito, como você estava falando aqui, não seja o cara do si. E se eu tivesse feito isso? Que no cemitério tá cheio de gente assim. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se não sei... Vai e faz, foi que nem você falou, cara. Vai e faz, quebra a cara, pronto, acabou. Se quebrar, levanta de novo. Quebra a cara. O importante é não ficar no chão e pronto, acabou. Sabe uma coisa que eu vejo muito, Danilo? É o seguinte, as pessoas me procuram na parte de mentoria. Aí eu já pego, eu quero entender ali aonde ela quer chegar. Aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Ótimo, começa a fazer mentoria. Aí eu chego para ele uma hora e falo, cara, você não quer nada disso que você falou para mim que você queria. E tá tudo anotado aqui. Não, eu quero. Eu falei, não, você não quer, cara. Não, eu quero. Eu falei, cara, você não quer. Quer que eu te prove que você não quer? Não, eu quero, me prove então. Eu falei, cara, você não quer, porque é um cara que quer, meu. Ele levanta mais cedo do que ele tem que levantar, ele dorme mais tarde do que ele tem que dormir, ele faz coisa que ninguém quer fazer. Entendeu? Ele chega antes do horário, ele sai depois do horário. Tá? Ele sacrifica isso, ele sacrifica aquilo. Entendeu? É o cara que quer, porque ninguém segura. Se eu não me engano, o Caio Carneiro fala muito isso e o JJ também. Ninguém segura um cara determinado, cara. Se o cara colocar na cabeça dele que ele vai fazer aquilo, que ele quer aquilo, pronto, acabou. Então a gente está ouvindo muitas pessoas falar, eu quero, mas eu quero algo que eu vi o Danilo fazer. Na verdade, eu nem queria isso. Eu estou vendo o Danilo ganhar dinheiro, eu quero também. Entendeu? Hoje está acontecendo muito isso. E a gente tem um monte de profissionais frustrados. Porque eu achei que dava dinheiro aquela profissão. Eu só fiz por aquilo. E aí tá o cara do si lá, né? Pô, mas e se eu tivesse feito aquilo em vez disso? Sabe qual que é a principal diferença de todo profissional, seja um executivo, seja um empresário? A principal diferença. Porque eu vejo... Eu tenho clientes que faturam acima de bilhões, como eu tenho cliente que ainda nem fatura, está começando. Independente. Daí eu olho, às vezes tem um cara pequenininho, cara. Uma empresa de bairro ali. E ele é genial, visionário, mas ele não consegue sair do lugar. E às vezes você vê uma empresa familiar gigante que à frente tá um cara muito simples, nada de genial. Qual que é a grande diferença de todos eles, meu? E eu sempre fiquei martelando nisso. Qual será? Qual a minha diferença com a sua, com o do Fabrício? Qual que é? A principal diferença, na minha visão, pode ser que um dia eu volte aqui e fale diferente, mas Todo hoje... mundo tem esse direito de mudar de opinião todo momento, eu falo sempre isso. Mas hoje eu acredito que é a aptidão por risco. Tem gente que não quer ter aptidão por risco. Não tem, assim, puxa, eu vou me indispor. Eu vou falar na internet alguma coisa, vão me julgar. Quantas vezes não me julgaram na internet? Então daí ele se recolhe. E tem gente que fala, eu vou, e seja que Deus quiser. Quanto maior o empresário, quanto maior o profissional, quanto maior o tamanho da família, quanto maior tudo, maior o impacto também se der merda. Não é? Maior o risco. Sim. Então, eu falo que o que faz uma pessoa andar em passos largos é a aptidão por risco. O que faz uma pessoa sempre falar assim, não quero, tô tranquilo, tá bom assim, também não tem muita boa aptidão por risco. E é que eu não tô julgando se existe risco bom ou ruim, se existe a quantidade de risco certo ou não. Só tô falando que quanto maior o risco, maior o bônus, mas também maior o ônus. Caiu grande. Mas também ganhou grande. As pessoas querem ter maior bônus sem querer ter o ônus. Não tem como.
Então, eu vejo, por exemplo, pega o Donald Trump, já quebrou várias vezes, mas o cara cresce também muito rápido. Uma vez, eu tive a oportunidade de conversar com um dos maiores fundadores de instituições de ensino superior aqui do nosso país, e almoçando com ele, ele fez uma rede de faculdades espalhada pelo Brasil todo, com fundo, com dinheiro, isso, aquilo. E a licença do MEC não saía e tal. Ele já estava no 4º ano, as pessoas estavam se formando em alguns cursos. Ele falou assim: Danilo, eu tenho centenas, não, acho que milhares de alunos que agora, semestre que vem, se formam. Eu não vou poder dar o certificado para essas pessoas. E aí, como que dorme? Fui para Brasília, mexi nisso, mexi naquilo, conversei nisso. Em cima da hora, um pouco antes da formatura, que eu consegui a homologação no MEC. O tamanho do risco desse cara é coisa de louco. Esse cara dormia só com remédio. Ele mesmo falou. Mas também, hoje todo mundo bate palma. Cara genial, sensacional. Olha a fortuna que ele fez. Vendeu para o Grupo Croton por, sei lá, centenas de milhões. Só a parte dele. Daí, é genial. Genial escambau. Sim, genial, mas também muito arrojado. O pessoal só costuma ver quando tá já no palco, né, cara? Ninguém vê a trajetória do palco, né? Isso é uma questão que não vê. E quando se vê é pra te criticar, fala, não vai dar certo. E essa questão que trava, que a gente tá conversando aqui, é o maldito do medo, né, cara? É o medo. Eu já corrigi cristão, cara. O cara fala, não, porque eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Perfeito, ótimo. Parabéns pra você, que bacana, cara. Né? Isso, aquilo. E eu vi o cara em situação de medo. Ele fala, vem cá, irmão, você tá falando que você é cristão, né? Tá passando as suas crenças pra mim, que é assim, mas isso que você tá falando pra mim, isso é pecado. Como assim? Eu falei, na palavra tá escrito que o medo é pecado, cara. Não existe dúvida com Deus, cara. Com Deus é só certeza, mano. É acreditar, é como se for, veste a fralda e vai. Com Deus é assim, não tem essa. Se você tiver na dúvida, você já tá do lado ao contrário. Eu falei, então é pecado. E do cara dar uma virada de chave, cara. Do cara de servente de pedreiro, o cara se transformar em dono de construtora. Por uma simples virada de chave. Às vezes precisa dessa pessoa para te dar a virada de chave? Precisa, mas se você tá no momento presente, a virada de chave vem sozinha. Eu costumo sempre comentar com as pessoas que vêm aqui, porque às vezes as pessoas vêm aqui e começam a falar, e eu começo a ficar no mundo da lua, e a pessoa já pensa assim, né, esse cara tá no mundo da lua. Não, minha cabeça está viajando e pegando vários insights que você está falando ali, lembrando de tal fulano que veio aqui, se criando nisso, fala, cara, como se encaixa tudo. E isso daí você vai encaixando, pum, dá um insight. A gente teve uma convidada recentemente aqui, esses dias ela falou um negócio para mim que na hora eu parei, deixei ela falando e fiquei pensando. Quando foi esses dias, eu liguei para ela, no dia seguinte, na verdade, liguei para agradecer e falei, cara, eu tive uma ideia sobre tudo que a gente conversou fora ali, que foi um podcast fora, na verdade, para depois vir aqui, a gente terminou, ainda continuou um podcast. Eu falei, tudo isso que você falou, eu falei assim, se a gente fizer uma junção assim, assim, assado, e a gente passar a fazer isso, aquilo, eu falei, vai gerar um negócio bacana para mim, um negócio bacana para você. Ela só me respondeu, topo. Eu falei, então ótimo. Eu falei, vou montar o projeto, te mando. Perfeito. Ela falou assim, então tá bom, vamos começar isso aí. Mas essa questão do medo. O Danilo, sabe uma coisa que eu tenho reparado ultimamente, tenho percebido muito isso? O que acontece? A gente sabe essa questão dos bloqueios. Como eu falei para vocês, você conversa com a pessoa, você já vê, tem um bloqueio em tal lugar. E eu vejo muito, eu acho que hoje eu estou reparando mais isso, porque foi uma coisa que me preocupou a ponto de eu ficar me analisando também, né? Porque todo mundo é falho. Cara, você vê excelentes profissionais de uma carreira invejável que o cara não se preocupou em quebrar aquele bloqueio dele ali e o cara tá lá na ponta e você vai conversar com o cara e fala, mano, não é possível que esse cara tenha um bloqueio nessa parte. Tenho visto muitos profissionais excelentes, se eu tirar o chapéu assim e falar, cara, profissionais de prestarem serviço para mim, que eu falo, meu, não quero outro, esse cara é excelente. Só que você vê um bloqueio tão bobinho no cara, assim, que você fala, como isso, cara? As pessoas, assim, porque como você falou, tem que perder o medo e tem que ir. Só que ao mesmo tempo ir presente, atento, né? A cada momento, entendeu? E vai correr o risco mesmo assim de fazer uma caca, errar e ter que começar de novo. Mas eu estou vendo muito isso, cara, nessa questão
E aí depois a pessoa chega lá na frente, lá, dali a pouco, pô, ela faz um trabalho excelente, isso, aquilo, mas na hora do cabeça no travesseiro, ou na hora de, tipo, desfrutar com a minha família, mano, o cara tá morto. Ele tá morto, ele tá lá vegetando, perdido naquele negócio lá de trás ainda. Que é medo também, né? Que não deixa de ser um medo. Uma crença, um bloqueio também é um medo, né? Qual que é o oposto do medo? Olha que louco. O oposto do medo é a fé. É a fé. E daí, quais são as... Quando você vai medir um ser humano, o nível de satisfação, a serotonina dele, a endorfina dele, o tanto hormônios de prazer, de gratidão que ele tem, em primeiro lugar é a fé. Pode falar o que for. Segundo, daí vem exercícios físicos. Correr, isso, aquilo. Então, exercício físico ajuda muito a pessoa aí. Mas, na neurociência, também explica algumas coisas que eu tenho aprendido um pouco mais, e tenho gostado muito, que é, uma vez que o nosso cérebro, ele tem, eu vou chutar aqui, eu não sei exatamente, mas sei lá, 4% da nossa massa corporal. Porém, ele consome 20%, em torno de 20% da nossa energia no estado parado, mantendo em movimento. Toda vez que a gente vai fazer algo novo, o cérebro te bloqueia e fala assim, ei, vai gastar muita energia, Sim. melhor não mexer com isso não. Independente se ele vai te trazer mais felicidade, mais riqueza, maior prazer, maior qualidade de vida, maior saúde, ele tá cagando para isso. A verdade é essa. Nosso cérebro não foi feito para nos fazer feliz, para nos fazer rico, para nos fazer saudável. Ele só quer economizar a energia dele. E daí ele te bloqueia. Por sorte, existe a neuroplasticidade, que é, uma vez que você já trilhou aquele caminho, você virou ali você já fez ali a sua parte de... Como chama? Ai, meu Deus. Uma vez que você já trilhou... Como que é? A trilha neural, o próprio nome fala. Você já fez a sua trilha neural, ele só quer ir por aquele caminho. Por isso que você vê mulheres hoje que tem mulher... namora um malandro, um cara que trai, larga, pega outro, larga e pega outro. Por quê? Porque ela já aprendeu. Já aprendeu isso. Por isso que você vê um cara que já quebrou, cresceu, quebrou. Ele vai crescer e quebrar de novo. Porque ele já sabe aquele trajeto. Ele não quer o novo. Ele não quer sentar com um cara como você e falar assim, viu? Aonde estão meus bloqueios? Como que eu faço para mudar? Ele não quer. Eles têm medo. O pessoal tem medo de livro de autoajuda até hoje, cara. Mas sabe por que tem medo? Porque 95% das nossas decisões são emocionais e em 200 milissegundos. A gente já decidiu. Quando eu cheguei aqui, eu já te escaneei de cima e embaixo, imagino que você em mim. Sim. Eu já falei, puta cara legal, um cara que me transmite uma energia boa. Ou não, esse cara não me transmite uma energia boa. Ali, eu uso 5%, que é o racional, para justificar a minha decisão emocional que eu dei. Então, o racional não manda em nada. Essa é a real. E daí, como que você faz, então, para mudar um cara desse? Mudar uma pessoa sobre um bloqueio? Não é ensinando, não é falando. É vivenciando uma experiência com ele que você traz uma nova rede neural. Com certeza. Eu tenho empresários, amigos que levam todos os C-levels dele para andar de kart em alta velocidade, para saltar de paraquedas. Para quê? Experiência. Experiência vai criar uma nova trilha neural que vai falar, a pessoa vai bater no peito e falar assim, é possível, já saltei de um teco-teco com uma mochilinha nas costas lá em cima e tô vivo, cara, é possível. Então eles vão fazendo essas coisas e isso dá mais resultado, principalmente para empresário fazer frente à equipe dele, do que propriamente dar um curso online, isso, aquilo. Então a galera tem feito muito isso e tem dado muito certo. Se você, por exemplo, pegar a equipe dos seus mentorados, a gente vai jogar golfe, mas golfe é negócio de rico, é o escambau, custa R$120 por pessoa para você jogar um golfe. Vamos quebrar bloqueio no formato experiência. Ela vivenciar. Vale, as pessoas pagam um rim por isso. A galera coloca um limite, né, cara? Um limite assim pra ela
besta. Tem uns que eu vejo assim que eu falo, cara, não é possível. Será que ele não sabe? Eu tive um mentoriado que ele começou a vitimizar, contar a história triste dele, isso, aquilo. Eu falei, cara, na boa, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não percebeu ainda que você não é mais esse cara? Aí, como assim? Eu falei, velho, olha o carro que você chegou. E eu sei que não é o único, eu já vi você com outro. Eu falei, você tem mais carro que eu sei que você tem, fora os carros da sua empresa. Eu falei, você já está indo para a segunda empresa, sua primeira empresa já está lá em cima. Você já não é mais o cara que está falando que tinha um par de chinelo de cada pé, cara. Eu falei, esquece disso. Eu falei, para com isso. Eu falei, não faz o mínimo sentido. Aí o cara... É verdade, você tem razão. Então, assim, às vezes, cara, pode... É porque, se não resolver aquilo, ele pode estar andando de avião, que ele vai achar que, tipo, mano, ainda sou o cara do chinelo, um pé de cada cor. Entendeu? Então, eu vejo bastante isso. Uma questão que eu vejo muito também, não sei se acontece com você, pelas pessoas que você lida, é o quê? Eu tenho mentoriados que não querem nem que você cite o nome dele. Não quer, pede até para você não colocar observações com o nome dele, colocar o nome fictício, porque não quer que ele saiba que ele está sendo mentoriado, de certa forma tratado. Como eu te falei, tem pessoas ainda que têm medo e vergonha de entrar numa livraria e comprar um livro de autoajuda. Cara, a autoajuda, mano, é um negócio assim, você pensar, cara, tu me autoajudando. É legal, né? Eu sempre achei isso legal. E o cara fala, não. Porque tem a mesma questão que acontece na religião, tem nessa questão nossa também, que é a questão que o cara acha que assim, autoajuda, colocaram um mito ali de que, mano, você tá procurando ajuda, tá louco, você tá pirando. É como eu estava falando esses dias com a convidada, eu falei, a gente tá numa geração onde todo mundo quer classificar as crianças de hoje em dia, que estão vindo superdotadas, muitas, você tá vendo aí que tá com uma questão, porque assim, é muito celular, é muito isso, muita informação, isso, aquilo, e a criança tá com aquilo tudo virgem, cara, ela começa a pegar muito rápido, o raciocínio dela é muito rápido. Estão querendo classificar como autista. Aí eu falo só, não se esqueçam que Einstein também foi considerado um autista, cara. Os maiores gênios. Eu fico pensando assim, minha esposa fala que autoconhecimento faz com que a gente haja muito mais pelo racional do que pelo emocional. Sim. Isso é se conhecer. Todo mundo acredita que autoconhecimento é para você controlar as suas emoções. Não, é para você controlar a sua razão. Sua razão. É sua razão. E tem várias crenças sobre isso que é uma pena. Eu busquei terapia por causa de um divórcio há muitos anos atrás. E desde então não largo mão. É muito gostoso, cara, é muito bom. É muito vida. bom alguém te questionar. E eu troco o terapeuta a cada 2, 3 anos, porque senão eu vou virando brother dele. Mas alguém te questionar, eles não sabem mais do que você de nada, mas eles te questionam coisas que você nunca se questionou. E isso é uma delícia para o autoconhecimento, porque você começa a perceber a visão de terceiros sobre um fato que para você está tão enraizado no emocional naquele fato que você não está vendo a lógica das coisas. Então eu vejo que todo mundo deveria, né? Tipo, quanto mais eu conheço de mim, né, menos eu sei que é isso. Então, eu falo muito isso. Isso tem que acontecer, Livros de autoconhecimento, coach, mentoria, eu fiz a vida toda. Eu tive N tipos de coach, eu tive N tipos de mentores, tenho ainda, faço terapia. Eu acho que isso não tem fim, cara. Não tem minha fim, opinião, não tem fim. De vez em quando, você dá uma pausa para ter uma porque você precisa, na verdade, tomar um digerir tudo aquilo. Mas às assim, vezes ligo, meu terapeuta chama Caio. Caião, esse final de ano, falei pra ele, me dá um tempo aí, vamos ficar uns 2, 3 meses sem se falar, vou parar de ser tão focado ali na autolapidação, vou curtir a família agora final de ano, dar um não sei o que, fevereiro a gente volta, e voltamos. Então, de vez em quando é bom dar um tempinho, mas já sinto falta, é gostoso, pra mim é importante. Eu não me vejo tirando isso da minha vida, não me vejo, eu acho que assim... É como você vê muitas aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, quando você coloca ela para se aposentar, ela morre, não dura muito tempo, ela morre. Eu me vejo da mesma forma nessa questão. É uma questão que, assim, eu gosto tanto disso, cara, desse mundo que eu descobri,
que eu não me vejo não indo atrás mais de ver isso. Foi como você falou, cara, você tá lá, o Danilo tem uma posição lá em cima bacana na profissão dele, o Anderson tem. Cara, estão lá igualado, mas é muito bacana você ver um defeito em mim e falar, Anderson, percebe um negócio em você, cara? E assim, você não precisa nem dar razão pro outro, você pode pelo menos refletir sobre aquilo. Pô, Márcio, eu falei, o Danilo tem razão, entendeu? Mas nesse quesito, eu vejo que, puxa, independe da posição. Eu vejo com os meus filhos. Às vezes meus filhos me questionam uma ou outra coisa. Sim, a gente aprende com Sabe todo que você mundo, vai tomar cara. um banho e você fala assim, rapaz, pergunta difícil, né? Então, assim, é isso, sabe? Todo mundo sabe aquele exemplo do elefante, né? Tá todo mundo olhando pro elefante. Mas o elefante é tão grande que cada um tá vendo uma parte dele. Um tá vendo a tromba, outro tá vendo o rabinho, outro tá vendo a lateral dele, a barriga. Dependendo do ângulo que você olha, o elefante é de um jeito. Mas é o mesmo elefante. É o mesmo elefante. Quantos elefantes a gente tem aqui dentro? E daí, às vezes, a gente só tá olhando de uma maneira. Daí vem uma outra pessoa despretensiosa na nossa vida e olha aquele elefante de outra maneira. Eu acho isso sensacional. Não, é muito bom você ter alguém que tá... Cara, na verdade você é privilegiado, né? Você é casado com uma terapeuta. Então, quer dizer... E eu costumo dizer que a melhor terapia que existe, a melhor pessoa que pode ser terapeuta pra gente é a nossa esposa. Porque ela vê a gente despido, né? Que eu costumo dizer. Ela vê você... Tipo, você se acha, você se acha o máximo naquilo e ela chegava pra você e falava, cara, você não é isso não. Você fala isso, mas você não prega. Você prega isso, mas você não faz isso. E isso é muito bacana. E a esposa faz isso mesmo. E é admirável, porque assim, eu falo muito isso. Se eu cheguei onde eu cheguei, que não é nem um terço do que eu quero, é devido à minha esposa. Foi como eu falei pra você em off ali. Foi a funilada que ela deu. Olha, eu não quero fazer isso. Ah, então beleza, então faz isso. Não quero fazer isso também. Não, alguma coisa você vai ter que fazer. Entendeu? Aí eu falei, cara, ela tem razão. Alguma coisa eu vou ter que fazer, eu sou provedor. Eu falei para ela não trabalhar, alguma coisa eu vou ter que fazer. E é a hora que você se descobre, entendeu? Então, assim, é que existe muitos mitos, né, cara? Eu não posso ser criticado, eu não posso comprar um livro de autoajuda, eu não posso falar com fulano de tal porque não tá no meu nível. Não, e como você falou, a gente aprende com os filhos, cara. Aprende com os filhos, ele te interrogar numa coisa que ele faz você refletir, ele te dá um insight de negócio. Eu vi esses dias um conteúdo de alguém falando sobre o insight que ele teve com a esposa, que ele vendeu milhões no dia, porque a esposa mandou 5 mensagens seguidas, não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não. Mandou 5 mensagens seguidas para ele e apagou. Isso é uma coisa que desperta curiosidade em todo mundo, né? Ele na mesma hora ligou para ela, falou, não, eu precisava falar com você, mas como não é tão importante, eu decidi deixar para depois. Ele teve uma sacada. Ele chegou simplesmente na empresa dele e ele fez os colaboradores dele mandar várias mensagens para pessoas que eles já tinham mandado, que ignoraram as mensagens e apagaram tudo na sequência. Nisso as pessoas entraram em contato. Não, eu vi aqui que simplesmente a gente mandou para você já, mas como você simplesmente não deu retorno, você não tinha interesse, a gente acabou apagando. Não, mas me mostra o que é. Não, acabou vendendo milhões no dia. Legal. Cara, foi uma sacada de uma mensagem de uma esposa. Aí você fala, uma criança não pode. Pode. A criança pode te ensinar assim. É uma pergunta que ela te faz assim. Às vezes que você dá uma refletida e fala, cara, tem razão. Entendeu? Conheço vários profissionais que tiveram insight de criança. Conheço vários profissionais que tiveram insight da avó. Daquela avó velhinha, cheia das manias ainda, que tipo, tem aquelas crenças dela ainda. Dela falar uma coisa, se dar uma sacada e olhar e falar, pô. Eu atuo com todo tipo de empresário, né? E tem alguns que chegam numa dor muito grande com a gente. Empresa RJ, a empresa já com uma dívida muito grande. E a gente reestrutura e tudo mais. E eu contei isso pro meu filho mais velho, já há uns anos atrás, né? Exatamente isso que eu acabei de falar. Daí ele foi no Sense Academy, que é um evento que a gente faz todo um treinamento sobre indicadores financeiros, gestão de liquidez, gestão de caixa, gestão de resultado, porcento de custo, tal, bem completo, bem legal, 3 dias. E ele foi no evento, saiu do evento, ele falou, pai, já não é meio tarde estar ensinando essa galera depois que é tudo adulto e já a empresa está tudo quebrada? Não deveria estar ensinando a nós, com 16, 17 anos?
que daí não vai fazer tanto erro, né? Por que você não faz o Sense for Young, alguma coisa assim, Sense para jovens? Eu falei, verdade, né? Eu ainda não construí, mas eu achei uma puta de uma sacada. Ele falou, pai, só de amigo eu encho. Olha que legal. Então, isso. E, cara, eu falava, sensacional. Mas cara, é o que eu falei. É como você falou, a história do elefante. Cada um tá vendo uma parte. E é muito interessante você ver, perguntar pra cada um qual que é a parte que você viu, cara. Qual que é a parte que você viu? Me conta aí. Porque aí você já tem aquela questão. Só que é como eu falo. Infelizmente, na verdade, acreditei que 5% da população estava simplesmente atento. E hoje eu acredito nesse amigo que a gente conversou, que eu acho que é só 2%, cara. Porque assim... mas parece que não é nada. Não, é muito 2%. É muito 2%. E eu falo que tá vindo uma geração aí, uma geração nova de fruto novo aí, que essa molecada tá atropelando, cara. Essa molecada tá atropelando. Eles estão entendendo o jogo rapidinho e simplesmente, olha o que você vê, o cara bombou. Não. Entendeu? Vão ser engolidos. Assim, a gente brinca lá, os dinossauros, eles são dinossauros por 2 aspectos. Os dinossauros somos nós, tá? Que fique bem claro. Hoje, para eu construir todo o método da Sense, isso aquilo, levei vários anos, várias empresas, isso aquilo. Hoje essa molecada já sabe o que já nasceu sabendo o que é um EBITDA, um goodwill, o valuation da empresa dela. Ela tem a IA fazendo trabalho de 10 pessoas no time dela. Ela já faz a empresa debaixo de uma hold, de uma offshore, já faz contrato de vesting, elas já fazem... O que eu tô pegando de molecada, que eu falo, é abaixo de 30 anos. Que vai dar um pau na gente, rapaz. Sim, com certeza. Mas em tudo. Porém, tem muito mimimi também. Tem uma faixa aí, principalmente os mais estudiosos, nada contra. Eu adoro instituições, eu sou a favor do estudo. Eu mesmo fiz várias faculdades, inclusive faculdade internacional. Mas o nosso sistema de ensino está totalmente politizado e está deixando a cabeça dos nossos jovens uma ameba. O que é uma ameba? Uma ameba se alimenta dos outros, né? Ela não produz nada. E infelizmente isso está acontecendo e não é Brasil, é geral, tá? A gente tem amigo na França que não está conseguindo empregar a gente. Por quê? Porque o salário-desemprego lá é melhor do que o salário dele. Na verdade, proporcional para a pessoa ficar em casa jogando videogame é melhor, e daí ele não consegue funcionar. Ele está pagando o dobro para ver se vem imigrante para ele poder empregar. Então, isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em tudo quanto é canto. E é uma pena. E no meu ponto de vista, eu não quero ser polêmico aqui, mas no meu ponto de vista, isso tudo é arquitetado propositalmente. Cara, você falou uma coisa que eu ia falar, e eu falei, mano, pode ser que eu faça uma coisa aqui que eu vou me arrepender depois, mas eu vou falar. É proposital. É proposital porque assim... Mais fácil manipular. É muito mais fácil. Desde a época da peste negra, a época de doenças, senhores feudais traziam pobreza, fome. Depois teve lá, como que é? Ou no Coliseu, pão e vinho? Não, era pão e... Pão e circo. Pão e circo. Entendeu? Sempre deixa a população o mais medíocre possível, que é mais fácil monitorar, é mais fácil manipular. Sim. E é uma pena. Ninguém mais quer estudar nada, ninguém mais quer ler um livro. Na verdade, hoje em dia no sistema de ensino você não está indo lá estudar, você está indo lá ser escolarizado, né? Não é estudar. Então, assim, eu tô vendo a geração, como a gente falou, que tem aí a molecada nova que tá vindo atropelando, tá muito no 880, né? Tem aquele que, curti esse lance de ficar vegetando aqui, jogando videogame, isso, aquilo, e beleza. Como tem aqueles que automaticamente já entenderam o jogo, como você falou, e vai, cara. E vai, a gente, a prova disso é o Davi Braga, Eu vi o Davi Braga esses dias atrás no Shark Tank pivetinho, e agora eu tô vendo ele lá, um empresário. Eu vi ele e o pai trocando ideia esses dias sobre aprendizado, e muito bacana.
O João Kepler é meu sócio, né? Que é o pai do Davi. O Davi Sim, é muito sim. amigo meu. O Theo também. O Theo, pra mim, é fora da curva. Também, sabe? Tipo, Maria, tudo. Mas o Theo, eu admiro Ambiência, muito. né, cara? O Não Theo, tem como, não. Mas leia aquele livro do João Kepler, chama-se Vira Moleque. É outro rolê a criação desses meninos. O pau pega. Você entra numa... Você vai almoçar com eles, a conversa é outra. A conversa é o que você vai fazer para conseguir esse recurso para você conseguir fazer isso. Existe uma provocação o tempo todo. Existe um outro viés de aprendizado e todos se amam, se tratam muito bem, é um carinho muito legal. Mas isso não é a realidade Brasil, né? Você nunca vai ver ali a realidade. Você não vai ver alguém ouvindo funk com uma neguinha descendo até o chão e falando umas blasfêmias da vida. Você não vai ver um cara de bem querendo crescer nessa frequência, entende? Então você sabe, é outro rolê. É muito fora da rolê. caixa, é muito avançado. A gente reza para iniciar a refeição, a gente agradece a Deus por tudo, a gente tem senso de gratidão. Vai olhar hoje a realidade Brasil. A realidade Brasil é muito diferente. Uma vez eu fui para... E quem me acordou isso foi o Henrique, cara. Uma vez eu fui pro Japão com um grupo de empresários, já faz um tempo isso. E um cara chama Henrique, eu não posso falar muito dele em detalhes, mas ele que faz grandes pesquisas. Sebrae, IBGE, ele é um órgão de pesquisa, as pessoas compram pesquisa dele. E daí eu falei assim, nossa, esse ano certamente esse cara vai ser eleito, né? Falei pra ele. Ele falou, não vai. Eu falei, como não vai? Ele falou, onde você vive mesmo? Eu falei, no estado de São Paulo. Ele falou, é outra realidade. Eu falei assim, mas como assim? Dele, eu vivo andando pelo Brasilzão. O rolê é outro, ele disse. Me fala aí, Danilo. As 10 maiores cervejas consumidas no Brasil. Chuta aí, pode falar. Daí a gente pegou no trem e anotamos. Acho que eu acertei 2 ou 3. Ele falou, viu, você não entende nem de cerveja. Isso porque é a bebida que você mais gosta. Tipo, a realidade Brasil toma outra, toma Cristal, toma isso, toma aquilo. Você nem citou essas. Então, nada contra, mas a verdade é que a nossa realidade, a gente vê uns gênios aqui, mas você anda pelo resto do Brasil, tá muito precário. Não tem estudo, não tem educação. As músicas estão depreciando ainda mais o ser humano, a mulher, a família. Né? Então tá bem complicado aí. As pessoas estão aceitando ser ridicularizadas, né, cara? E ser medíocre. Antigamente, se você chamasse uma pessoa de medíocre, ela se ofendia. Hoje, você chama ela de medíocre e mostrar no dicionário pra ela, fala que, pô, eu sou isso mesmo. Ela será obrigada a aceitar que ela é aquilo mesmo. E assim, é lutar contra a maré, né? A gente que tem filho, a todo momento eu brigo com o filho, não entra em casa mastigando chiclete, não faz isso, não faz aquilo. Eu tenho minhas crenças, meus bloqueios que seja. Mas mesma daí, coisa. Mas meus amigos, eu tô nem aí pra eles, velho. Fala a mesma coisa. Tô nem aí pra eles. Vamos ver lá na frente se você vai dar emprego pra eles ou eles que vão dar emprego pra você. Eu falo a mesma coisa. Essa que é a verdade, entendeu? Então, tipo assim, vamos ver. Eu falo cara, eu vejo que nem, eu tô num lugar onde eu morei até os meus 20 anos de idade, fui embora, não dá uma fora, porque eu via que a régua era, eu tava passando já, minha mesa já não tinha mais, tipo, tava naquele ambiente que eu falei, cara, já não é mais minha mesa. E eu fui embora com 20 anos de idade. E voltei praticamente quase 20 anos depois e vejo que continua a mesma coisa. Do mesmo jeito. Então, aquelas pessoas que eu via lá atrás, que eu admirava, eu olho hoje e falo, cara, não é possível que eu admire essa pessoa. Eu falei, não é possível que um dia eu achei que esse cara era melhor do que eu. Não que eu seja melhor do que ele, mas assim, ele também não era melhor do que eu. Eu tinha que enxergar que eu era único e ele era único. Pessoas que você julgava que era inteligente, não era. Você vê uma diferença hoje totalmente diferente. E essa questão foi como você falou. Eu falo a mesma coisa para os meus filhos. Mas por que todo mundo? Você não é todo mundo, esquece. Tem nada de todo mundo.
Ah, pai, porque fulano não tem videogame e fica no videogame tantas horas. Eu falei, beleza, na minha casa, meus filhos, celular na mão é para estudar. Caso e monitorado. Eu tenho controle parental. Monitorado. Já falo sempre isso, monitorado. Aí vai usar? Vai, para estudar. E a gente tá o tempo todo olhando. O que você está vendo? O que você está fazendo? Tá, você está vendo isso aí, mas isso aí... Qual o sentido disso? Ah, mas... Eles falam, eu tenho vergonha, porque eu sou o único da escola. Eu falo assim, não, eu sei que tá errado. É a escola que tá. É o resto dos alunos que estão. Se você, queira ou não, né? É uma dopamina. E se você viciar nessa dopamina, você não vai ler, você não vai fazer esporte, você não vai fazer um monte de outra coisa. Então, se eu, como pai, não restringir isso, quem vai? E assim, é como eu comentei com você, nós somos muito marretados por isso, mas é uma coisa que eu não abro mão. Pode marretar, pode marretar que eu vou aguentar. Na verdade, se fosse para ser ao contrário, ele era o pai, eu era o filho. Eu tô vendo um movimento legal agora. Antes eu era meio que único, sabe? Nas escolas do meu filho, agora eu encontro mais pais que também estão indo. Eu quero acreditar, pode ser que eu esteja ainda dentro de uma bolha, mas eu quero acreditar que o mundo está acordando. Tá. O que estava acontecendo, que eu tenho reparado muito para essa questão que eu te falei ali em off, é o que está acontecendo. Tinha muita gente escondida nas tocas, com medo de colocar a cara e tomar a paulada. Como agora várias pessoas estão aparecendo e tomando paulada, eles estão tomando coragem de sair. Pera lá, o Danilo tá tomando paulada, cara. Tem uns 5, 6 junto com o Danilo lá. Dá pra eu sair, cara. Eu vou lá ajudar ele. Tá acontecendo isso, tá sim. Tá sim, também tô vendo bastante disso daí. E eu creio que se dá mais uma chacoalhada, sai muito mais gente desperta dentro da toca aí. E tem muito adulto também viciado nessas dopaminas. Viu? Tem, foi como eu falei. Eu passo às vezes no meu escritório. Eu vejo desde estagiário até cara já sênior lá, às vezes. Aqui. Eu pergunto sobre algum cliente, sobre isso e aquilo, para ver se acorda, né? Tipo, é vício, cara. É vício. É um problema isso aí. É que assim, nós estamos comentando sobre a questão de ser proposital o que se acontece hoje no ensino. Mas tem muitas pessoas que ela tem a necessidade dela ser carimbada, ela quer um carimbo. Foi como eu falei, a gente está numa era onde todo mundo é autista. Aí o pai vai lá procurar, o médico falando, vem cá, tem um carimbo também pra você, TDAH. Entendeu? E tipo assim, realmente, de repente como se antes isso. Não existisse isso. Sempre existiu, cara, e um zoava o outro do mesmo jeito e crescemos fortes. Aí o cara fala, certo. Não, cara, gostei desse carimbo, entendeu? Aí levam pra minha esposa também, a tua esposa depressão. Isso, aquilo, e aceitou, irmão. Aceitou, já era. Eu costumo sempre falar isso. Se você aceitar, já era. O lombo neofrontal aqui, nosso, ele se fecha, se eu não me engano, dos 26 aos 30 anos. Ou seja, ninguém é nada antes disso. Porque pode se fechar e a pessoa muda. Não sei você, eu não me reconheço antes dos 30 anos. Também não. A gente muda muito, não é? Eu casei, tive filho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui pro mundão, empreender. Então, você não pode julgar ninguém antes dessa idade, porque ele ainda está em formação. E daí, quando você já cria um rótulo, daí você chama um garoto lá do condomínio, vamos lá, não posso, por quê? Porque eu tenho TDAH, eu não tenho facilidade com isso. Ele já usou o rótulo para se defender, para nem entrar no jogo. Eu falei, não é possível. Já é assim, tá desse jeito, dessa forma mesmo. Mas eu tô tendo vários empresários que também estão usando isso de muleta, cara. Foi o que eu falei, eu tava falando pra você, a pessoa... Eu vou mandar de pancada pra você aqui, que tem bastante pra você cuidar. Viu? Olha assim, é um profissional que você fala, cara, que profissional. E depois, às vezes, você sai pra tomar um café com ele e você vê não vamos falar um defeito, um bloqueio, cara, que você fala, cara, não é possível. Mano. Tudo travado, né? Você não pode ser bloqueado nisso. Se você disparou até onde você tá aí, que eu tô vendo, se você corrigir isso aí, porque bloqueio também não é uma coisa muito fácil de se tirar. Você vai, como eu falei, você não para nunca mais. Você ressignifica, ele não sai. Você vai ficar o tempo todo ali trabalhando em cima. É contínuo, é pro resto da vida isso daí. Só que se o cara pelo menos tá ciente disso, ele vai muito mais longe.
Exato. Ele vai muito mais longe. E você falou uma questão que eu até já fui muito marretado aqui, não ligo, gosto de falar e gosto que marrete mais ainda, que é a questão da fé. Muitas vezes eu falo muito sobre essa questão da fé para as pessoas, até vou citar uma coisa que provavelmente você conhece, que eu falo para as pessoas, você vai falar de fé para as pessoas, que eu tento ir sempre para dois lados. Eu sou um cara que, como eu falei, eu prego, eu mostro a palavra como um livro de sabedoria e ainda falo, é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa depois disso daqui. Isso foi o que deixaram chegar na tua mão. Então, eu tento mostrar para a pessoa, eu vejo o quê? Se a pessoa é uma pessoa mais cética, eu pego pela ciência, que foi o que eu falei, foi o que eu estudei. Hoje eu consigo equilibrar. Se é uma pessoa que eu vejo que a pessoa tem assim já uma questão espiritual mais aberta, já está mais avançada, eu já trago ela na palavra. Vou sempre dando com a palavra na cara dela. Fala, vem cá, você falou isso, então tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí eu costumo dizer para as pessoas muita importância da fé. Porque eu falo, cara, você vai falar da fé para a pessoa, mas eu não sou religioso. Irmão, você não precisa ser religioso para ter fé. Não existe isso. Quem colocou isso na tua cabeça é a maior mentira do mundo. Não, mas eu não quero ler a Bíblia, mas também não quer direito seu, mas você não precisa ler para você ter fé. A fé, meu irmão, se você tiver fé, você vai longe. É como eu costumo dizer, fazer uma citação até ridícula, mas para a pessoa ter noção. O ladrão, ele tem fé, cara. Ele tem fé que ele vai entrar na sua casa e vai roubar tudo. Você acha que ele vai sair da casa dele e fala, não, eu vou entrar na casa do Danilo anda armado, vai me dar um tiro no meio da testa? Não, ele vai na fé de que ele vai conseguir, que ele vai ter sucesso naquilo. Então, assim, o mais importante foi como você falou, é a fé, cara. É a fé. Só que as pessoas, é que eu falei, tá uma mistureba, né, que tá misturando, misturando religião com simplesmente espiritualidade, estão querendo, como eu comentei com uma amiga que estava aqui esses dias, eu falei, a gente vê Gênesis 1:26, lá onde fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Hoje o pessoal está ao contrário, façamos Deus a nossa imagem e semelhança. O pessoal está assim. Entendeu? Então você pergunta e fala, cara, mas tá fazendo um Deus pra você aí, né? Então, cada um tá tendo o seu. Cada um tá tendo o seu, né? Então, assim, o pessoal tá muito. Estão customizando o cara. Tá customizando, tá muito assim. Eu falei, tá muito diferente, cara. Então, assim, absurdo, eles estão fazendo muito uma bagunça. E pra mim, essa bagunça toda, eu te falo como a gente falou agora do ensino, é proposital. É proposital, porque quanto mais bagunça você faz na cabeça da pessoa ali, é mais você tirá-lo do foco, menos um concorrente, que o pessoal tem essa mania de achar que, no ramo do Danilo já não tem mais espaço, então tem que derrubar o Danilo. Não tem, cara, tem espaço para todo mundo. Eu falo isso para as pessoas que, eu gostaria de estudar coach, mentoria, eu falo, vai lá, cara, tem espaço para todo mundo. Vai lá, sabe, porque se você é o produto, você vai ter seu diferencial. Não tem como você falar que é igual, cara. Tem duas pessoas do mesmo ramo, não são iguais. Ela tem um diferencial. Vou falar uma teoria meio maluca minha aqui, tá? Vamos lá. Ambiência não molda uma pessoa? Isso é fato, tá? Sim, com certeza. Você coloca ali 10 pessoas muito de bem e você coloca uma pessoa bem corrompida, essa junto com outras 10 vivendo ali, vivendo a palavra de Deus e tudo mais, ela vai se converter, ela vai se educar, ela vai se endireitar, tá tudo certo. O contrário também, você pode colocar um cara top, deixa ele dentro de um presídio desses de cidade pequena e deixa lá o cara se matar. Ele vai aprontar uma lá, ele vai começar a se perder lá dentro. A ambiência é muito forte, cara. A ambiência sempre é muito forte. Ponto, isso não é discutido. Qual que é a ambiência que a gente está? Vamos pensar no mundo macro, muito macro. Muito macro é o universo. O universo está fazendo o quê? Ele está expandindo. Isso é um fato. O tecido do universo está expandindo e é provado isso. Você consegue medir o quanto que eles estão criando de extensão e está tudo certo com isso. Isso é mais do que provado. Ciência. Uma vez que ele está aqui, o nosso planeta está dentro de um universo que é expansão, o que o nosso planeta quer também? Expandir. Seja ele, pode ser fisicamente, como também pode ser o quê? Atitude de energia. E as pessoas que estão dentro, os seres vivos, também querem expandir, evoluir. Esse é o princípio de tudo que rege a ciência. O que acontece? Um ser humano, a partir do momento que ele
nasceu, ele quer evoluir, ele quer aprender, ele quer crescer. Quando ele tem muita massa física, massa magra, ele tem força, ele quer ser o melhor esportista, ele quer aprender a ser o melhor corredor e assim por diante. Chega uma hora que ele, além disso, ele fala assim, eu quero ser um ótimo empreendedor, eu quero servir mais, eu quero construir mais, quero deixar um legado, quero aprender mais, beleza. Até que chega um momento que ele não tem mais tanta energia e nem vitalidade quando ele era jovem. E ele fala, eu preciso expandir. Daí para onde que ele vai? Daí que ele busca a religiosidade. Porque ele tenta expandir mais no lado espiritual, porque ainda ele não quer perder o hábito de expandir. Por isso que você vê muitas pessoas muito mais velhas estudando a Bíblia, estudando Jesus, ou independente, Dalai Lama, isso, aquilo, independente do seu profeta, mas estudando a espiritualidade, do que jovens. Jovens, eles estão com tanta vitalidade que ainda eles estão na fase de expansão física. Sim. E a nossa, eu vou falar por mim, eu tenho 44 anos, eu já comecei a colocar um pezinho e agora estou quase colocando o outro mais para Deus. O que é isso? É porque a gente não quer parar de evoluir. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente entender que isso é um princípio natural, tanto na ciência quanto do ser humano, descobrir o que acontece depois da vida, quais são os principais motivos que a gente está aqui, isso está tudo atrelado à fé e um propósito universal, beleza? Tanto a ciência, eu sou físico, mas tanto a ciência quanto qualquer religiosidade busca o mesmo, evoluir, crescer. Tem gente que acredita na reencarnação, tem gente que não, tem gente independente. Eu tive a oportunidade para a China, Japão, para tudo quanto é país, entender a cultura e a religião de cada um deles. Independente da religião, todos querem evoluir e crescer. Se a gente já orientasse nossos filhos a crescer e evoluir desde novos, muito atrelado já à religiosidade, a fé dele, não só na ciência, iria liberar mais ocitocina, isso, aquilo, ele iria ser muito mais próspero, como a qualidade de vida desse país, desse mundo e desse universo num todo iria evoluir muito mais rápido. Mas se todo mundo evoluir por igual, não existe como comandar. E daí tanto grandes profetas não, discípulos de profetas, né, como governantes, política pura, não tem interesse nisso, porque senão eu não consigo manipular pessoas que estão em alta ascensão. Então, se você pegar o livro A História do Mundo, né, eu acho que nem tem em português esse livro, ele fala, toda vez que todo mundo começa a evoluir, vem alguém de grande poder e traz algo, porque senão não dá para manipular. Não dá para manipular, é justamente isso. E foi como a gente estava falando ali em off, algumas não, tá cheio, né, de pessoas se aproveitando desse hype que eu costumo dizer para monetizar e apelando assim de uma tal maneira que até leigo, se prestar atenção, vai perceber. Mas eu acho que isso é praticamente em todas as áreas, né? Tá demais. Em todas as áreas. Tá demais. Eu não sei se aconteceu isso com você, na verdade. Como eu falei pra você, eu comecei a estudar na época, acho que se eu não me engano, foi na época de 2007, que eu comecei a estudar e, gastava dinheiro aqui, gastava dinheiro ali, sempre naquela sede de conhecimento, O que me trouxe a vir estudar esse livro aqui foi quando eu vi que tudo que eu estava estudando estava aqui já. E por que eu falo que é só a ponta do iceberg? Porque aqui você vai só pegar simplesmente o título que você quer. O resto você vai direto na fonte. Aí que eu comecei a ver a importância disso. Então, quer dizer, se a gente se desviou disso e foi para um outro caminho, tentando procurar, e sempre na busca, não tem como falar, porque o ser humano está sempre na busca. Sim. Até o preguiçoso ele está na busca.
Ele tá na busca de onde ele vai encostar para simplesmente ali morrer. Mas é verdade, tá todo mundo na busca. Então, assim, não tem como, se você estiver buscando ali, uma hora não afunilar e chegar aqui. Quando você chegar aqui, já é, eu acho que assim, um grande começo. Mas você entender e ter a sacada, falar, cara, é muito mais do que isso. Isso foi o que me entregaram, tem muito mais do que isso. E mais do que isso você vai buscar onde? Na fonte. Então essa questão é uma questão assim, eu particularmente quando eu leio assim, eu falei, cara, não é possível. Muita coisa que eu vi, eu falei, tá aqui. Aí a hora que você começa a perguntar, e a hora que você começa a vir as respostas. Que isso é uma coisa muito séria também, né? Você se perguntar à noite e no outro dia cedo você acordar com a resposta. Ou você perguntou um dia para você mesmo, dali a pouco um filho dá um insight. Ou às vezes você foi cuidar de uma pessoa, eu pego ele mentoreado, a qual o mentoreado me deu um insight sem que a resposta do que eu estava procurando. Então, para mim, essa é uma questão magnífica. Cara, eu queria que você falasse sobre, porque é uma hipocrisia que eu detesto, que foi como eu comentei com você ali em off, sobre aquela analogia que você fez em relação, terminando ela com o Pix, que eu achei aquilo fenomenal. Eu falo que hipocrisia, eu acho a questão da galera falar de Pix e querer fazer a falsa modéstia. Mas aquela analogia do seu carrossel ali, eu achei magnífico aquilo quando eu vi. Eu não me recordo a ordem, mas eu achei magnífico. Eu falo que 3 coisas resolvem qualquer problema do ser humano. Qualquer problema da humanidade. Pode falar o que for. Primeiro é o tempo. Um luto, uma dúvida, uma ansiedade. Tempo. Dê tempo ao tempo. Tempo cura muito, tempo ajuda. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e estão tendo um problema com isso. O segundo, que mais resolve coisa, é relacionamento. Tenha pessoas fortes do seu lado, tenha contatos bons. Eu já tive meu filho que hoje tem 8 anos, ele estava numa situação muito complicada, frente a uma inflamação que estava pegando o corpo todo. E mesmo convênio bom, não tinha um leito decente para ele. A gente estava dormindo no corredor de um hospital, visto uma época muito complicada que a gente estava tendo no Brasil num todo, também no quesito na saúde. Eu passei a mão no celular para 2, 3 pessoas e eu consegui um leito para ele lá no adulto, porque eu conheci um dos diretores do conselho ali do hospital. Contato ajuda muito. Abriram uma exceção, porque tinha leite sobrando para adulto, mas não tinha para criança. Então, contato. Você pode ter o dinheiro maior do mundo. Aquele dia, se eu tivesse pago absurdos, não tinha leito. Não tinha leito. Mais, né? Não tinha leito. Essa é a real. Então, contatos. Às vezes eu tenho uma dor, eu não sei como resolver, mas peraí, eu conheço um cara que pode te ajudar a resolver esse problema. Um advogado legal, isso, aquilo. Então, segundo, relacionamento. Então, o que mais resolve dor nesse mundo, primeiro é tempo, segundo é relacionamento, e aí vem o terceiro. O terceiro é o Pix, cara. Pode falar o que for. Cara, eu achei ele resolve pra caramba. Se agora eu tô aqui, é porque eu tenho um motorista me ajudando, levando meus filhos no jiu-jitsu, isso e aquilo agora, que eu tô pagando no Pix para estar aqui com você. Pode falar o que for, mas esse Pix resolve vidas também. Então, sem demagogia, esses 3 para mim, não abro mão. Fazer dinheiro, para mim, é resultado de o quanto você serviu à sociedade. Quanto mais você serve, mais problemas você resolve, mais as pessoas estão dispostas a te remunerar por isso. Logo, para mim, geração de riqueza, ele é reflexo do tanto que você serviu à sociedade. Quantas pessoas você empregou, quantas pessoas você ajudou. Quanto mais pessoas você serve, mais riqueza você gera. E como que você devolve esse dinheiro para a sociedade? Empregando outras pessoas, pagando com Pix. Sim. Pronto. Então, quem está inventando o quê? Não, dinheiro, não sei o quê. Não é porque você tem mais dinheiro que você não tem dignidade. Se você não tem dignidade quando tem dinheiro, você também não tinha quando não tinha dinheiro.
isso corrompe as pessoas. Corrompe o escambau. A pessoa já era corrompida, só ficou evidente quando ela tinha dinheiro. Já estava zoada antes. E isso aí, na verdade, é uma questão até bíblica, né, cara? Não tem, eu também vejo as pessoas falarem isso, porque meu pai falava muito isso. Meu pai tinha muito essa crença de que quem tem dinheiro não presta. Eu falava, puta, então acho que eu não vou prestar, cara. Isso é isso que ele tá me ensinando, ele tá sendo meu pai, eu não vou prestar, porque eu falei, eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro, cara. Se eu quiser viajar, eu preciso de dinheiro. Se eu quiser conhecer um lugar, eu preciso de dinheiro. Se eu precisar estudar como ele quer que eu estude, eu preciso de dinheiro. Eu não tenho como entrar na escola e chegar lá e falar, não tenho nada. Eu só cheguei aqui com a minha presença e Deixa eu contar um negócio que também, de novo, história. Vamos estudar a história. História Brasil. Vamos começar com aqui Brasil, mas depois a gente replica isso para os romanos, replica isso para tudo, você vai ver que é igual. Existe uma lei do pertencimento dentro da constelação familiar sistêmica que eu acredito muito, que é as pessoas querem pertencer. Você não quer perder seu bando, seus amiguinhos, entende? Se você sai do grupo, você é julgado, né? As pessoas começam a te julgar, não é? O que acontece? Acontece que, por exemplo, Brasil desde Dom João, que ele teve que organizar a casa aqui, a corte portuguesa estava vindo aqui, ele estava em guerra e tal. Uma vez que a corte portuguesa veio para cá, ela deu fórum privilegiado, que existe até hoje, para algumas pessoas. Elas podiam matar, açoitar, ter escravo, fazer um monte de carnaval aqui e nada acontecia com elas. E as demais? As demais, qualquer coisa, era preso, era punido. Outra coisa, quanto maior a riqueza sua que você gerava, mais você era tributado, igual o Simples Nacional, a alíquota aumentava, não era uma alíquota única. Sim. Então as pessoas não mostravam riqueza. Quem que podia mostrar muita riqueza porque nem era tributado? Os também que tinham um fórum privilegiado, que era a corte ali, que tinha muita grana também. Foi associado que essas pessoas que faziam maldade, podiam pintar e bordar, também eram as ricas. Então foi associado a riqueza à maldade. Quando uma pessoa começava a ficar rica, até hoje você vê uma pessoa passar com um carro legal, ou isso, aquilo. Eu tenho uma vizinha que falou assim, já está andando de helicóptero, como se fosse uma coisa ruim. E daí, denegrindo a imagem de quem fica rico. Sim. Por quê? Isso vem desde aquela época. Porque naquela época, as pessoas que eram ricas eram também as mesmas que podiam fazer várias maldades. Isso acontece desde os romanos, isso acontece desde o período bizantino. Se você olhar, é isso. O privilégio eram dados para as pessoas que eram menos tributadas. Então, olha que louco, por uma questão fiscal, a gente começou a ver a riqueza, não que o pobre aqui não era rico, mas era o santo do pau oco. Era a santa oca. Ele enchia de riqueza e eles não podiam mostrar. Eles tinham mais terra do que as pessoas que se mostravam ricas. Eles tinham tudo mais, até, se bobear, mas não podia mostrar riqueza senão ia ser tributado. Então ali também nasce a sonegação, nasce um monte de coisa. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que isso é uma questão cultural e que se replica por gerações e continentes, de todos os continentes isso teve. O que acontece? Isso mudou. Agora é exposto o quanto cada um fatura, isso, aquilo, é aberto, o governo, a Receita Federal vê tudo. Então você sabe quem é de verdade, quem não é. Claro, tem uns com os LV grudado no corpo inteirinho lá, só para mostrar a riqueza que não é. E tem uns que você dá R$1, mas tá cheio de dinheiro. A verdade é que riqueza só faz sentido se ela veio do tanto que você serviu e ela serve para você ainda prosperar a sociedade que você está. Essas pessoas, que eu faço a controladoria de muitas pessoas assim, essas pessoas só estão crescendo, só estão se acentuando ainda mais, porque elas empregam mais, elas ajudam mais. Mas infelizmente você vai pegar lá o famoso velho da van, deve tomar porrada até no céu da boca. Com certeza. Entendeu? Com então certeza. É duro, Com é certeza. duro. Nós vivemos num país onde é crime, é pecado prosperar, né? Então, cara, se ontem você morava no bairro X e hoje você tá no bairro Y, graças você perde seu clubinho, as pessoas te julgam. Isso. E daí, a própria família, cara. Sabe o que eu pego pra fazer controladoria? Que o cara empregou o filho, a tia,
o vizinho, o irmão do amigo. Por que ele pegou tudo isso? Ele está comprando o não julgamento dessas pessoas sem ele saber. É isso mesmo. Porque ele está crescendo, daí ele fala assim, deixa eu trazer. Não tem competência para estar lá dentro. Mas deixa eu trazer só para essa minha família não me julgar. E vai trazendo tudo puxadinho. Tudo isso, é isso, justamente isso. É como eu falei, isso acontece dentro da própria família. Eu fui a ovelha negra da família. Quando eu falo isso, o pessoal acha, caraca, você deve ter aprontado. Não aprontei não, irmão. Eu decidi ir embora com 20 anos de idade. Sair da cidade e ir embora para outro lugar, tentar crescer, fazer o que eu não conseguia fazer aqui. É assim que eu virei a ovelha negra da família. E tipo, pra minha mãe eu era o cara que não, isso aí não liga pra família, que isso, que aquilo. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu tô em outra cidade, eu não consigo estar aí pra almoçar toda hora. Sim. Eu falei, tô longe, tô à distância. Eu falei, então é assim que funciona pra mim. Não liga pra família, isso, aquilo. Então a própria família. Aí você imagina, cara, você fala, não, cara, tem que ter o amor da minha mãe. Eu volto no momento a qual simplesmente você tá em expansão, aprendendo. Foi como eu falei, eu acabei voltando para uma cidade a qual eu morei. Só que por que eu... então por que você está aqui hoje? Eu estou aqui hoje, na verdade, pela comodidade. Do quê? É um lugar pacato, onde se cria filhos com total segurança, e eu não dependo disso aqui para trabalhar, dessa cidade em si. Hoje, graças à internet, que o pessoal ainda tem essas crenças, que acha que a internet é só para ver vídeo engraçado, né? Uhum. Graças à internet você atende o mundo inteiro. Muito legal. Entendeu? Né? Você atende o mundo inteiro. Então, quer dizer, lugar confortável para morar, lugar seguro, pronto, acabou. Trouxe mobilidade, né? Trouxe mobilidade. A partir do momento que eu olhar e falar, cara, como eu conversei com você em off, olhar e falar, já para mim, já bateu a régua de novo aqui, então tchau. Tchau. E vai ser sempre assim. Amanhã vai estar em outro lugar, é tchau de novo, é tchau de novo, é tchau de novo. É o que eu falei, eu costumo ver números. Eu falo para todo mundo isso aí. Fala, velho, somos amigos, tudo bem, maravilha, isso, aquilo. Se for tratar de negócio, vamos ver número. Não precisa nem discutir. É número, como você comentou, a questão do contrato. O contrato é uma coisa que eu sempre falo isso para as pessoas. Falo, cara, e aprendi isso com um advogado, quando jovem ainda. Que eu ia fazer um negócio com ele, pela nossa amizade, ele quis fazer um contrato. Eu falei, pra quê? Ele falou, Anderson, precisa fazer um contrato. Eu falei, mas pra que um contrato, cara? A gente já tá o tempo todo junto, bebendo cerveja, conversando. Ele falou, cara, esquece isso. Contrato. Se você tiver um contrato, o que vai acontecer? Se amanhã eu falhar com você, tá lá no contrato. A gente não precisa nem perder a amizade. Eu pago a minha parte, pronto, acabou. Se você falhar comigo, tá lá no contrato, não precisamos perder a amizade. Você paga a sua parte, pronto, acabou. E, cara, isso é perfeito. É a mais pura verdade, é perfeito, pronto, acabou. Pronto. Não tem o que discutir, não tem o que dar desculpa, não tem que inventar aquela história triste e vitimizar ninguém. Sim. Então, pronto, é muito simples. As pessoas complicam e ainda pedem para complicar um pouco mais para elas. Danilo, para a gente finalizar, eu não sei como são seus compromissos, eu tive a delicadeza de não perguntar. Geralmente eu pergunto se tem algum compromisso para a gente saber o tempo que a gente tem. Mas para finalizar, uma pergunta que eu quero te fazer, cara, que talvez acho que deve ser uma das primeiras vezes que eu estou fazendo dessa forma aqui. Deus na visão do Danilo. Na visão do Danilo mesmo. Não naquela visão que eu li assim, é isso. Não, na visão do Danilo. Falando, Anderson, é assim que eu vi. Esse é o meu. Cara, acho que nunca perguntaram isso pra mim. Na minha visão, o nosso pensamento também é energia. Tudo é energia. Na minha visão, o somatório de energia e nível de consciência bom de todo órgão vivo e não vivo desse universo, ele se une para trazer mais energia boa. E ele luta com o oposto, como se fosse yin e yang. Uma energia ruim também que é energia ruim. Sim. Para mim, esse conglomerado de energia bom é o meu Deus. Ele me guia para sempre buscar o bem, buscar conhecimento. E no meu ponto de vista, me perdoa que eu acho que é bem diferente do que vocês pensam. Ele manda alguns profetas para alguns planetas para ajudar. E não necessariamente um ou outro. Você pode ser um dos profetas aqui dentro. Todos somos, eu acho. Assim,
quando fala você é a imagem e semelhança de Deus, é porque somos parte dessa energia. Está tudo conectado. Então todos somos profetas. Vieram muito mais focado, dedicado, com muito mais luz, como Jesus Cristo. Mas eu super acredito em outros profetas que vieram em outros cantos do nosso mundo e honro eles, porque de certa forma eles ajudaram aquela sociedade naquele momento, eles honraram a essa energia maior. Como na ciência tem um negócio que aquilo que não é provado é um postulado, mas sabe que existe, porque já, assim, você consegue provar que aquilo acontece, mas você não consegue provar, não existe ainda na nossa consciência a teoria, o porquê acontece, é chamado de postulado, e não uma teoria, já vira um postulado. Para mim é isso, Deus todo mundo fala de uma maneira ou de outra, isso, aquilo, mas ele é uma única coisa, ele é uma energia universal que quer que a gente evolua, ponto. Assim como também, para todo lado que existe uma energia boa, existe uma energia ruim. Eu também acredito que existe uma energia ruim. Não digo que é inferno, mas é o lado negro da história, o lado obscuro da história, o lado no qual, infelizmente, o equilíbrio, né? Então tem a fase, se você olhar na história da humanidade, tem fases muito obscuras do nosso planeta, viveu em guerra a vida toda, e tem época de paz, época de transformação, época de crescimento do nosso planeta. E no mais adiante, eu acredito que assim como dentro do nosso corpo humano tem várias células, tem vários átomos, tem tudo isso, para se formar um grande corpo, a gente também é isso. Nós também somos isso. Pequenas células ou átomos de um grande corpo chamado planeta Terra. Ora a gente detona ele, ora a gente quer arrumar ele com ESG, sustentabilidade. Ele também está brigando pela vida dele. E se você olhar o planeta Terra, ele também é uma parte de uma coisa maior chamada universo. Esse maior, para mim, é Deus. Então somos parte de Deus, somos uma célula de Deus, somos algo de Deus. Não sei se eu não posso provar nada do que eu falei, é uma teoria só minha. Nunca acho que eu contei isso nem para minha esposa, nem para meu filho, porque nunca ninguém me perguntou isso. Mas é como eu vejo tudo. Amo também ler a Bíblia, amo tudo sobre ciência, e tudo me fascina, tudo eu quero saber mais. É isso, sabe? Eu sou um constante aprendiz. Cara, você não me surpreendeu em nada do que você falou. Eu falar assim, caraca, Danilo tá viajando agora, deu uma... Né? Mas vou respeitar a visão dele. Mas me surpreendeu, você falou muitas coisas assim, a quais você estava falando ali, e a minha cabeça ficava, cara, não só eu que penso assim. Que nem... Isso aqui não é à toa, cara, você ser único aqui. Essa questão de como você falou, cara, se você pensar bem, se você for juntar, pensar que juntando todos se faz um. E eu acredito muito nisso também. Entendeu? Essa questão que você falou de enviar profetas, cara, é uma coisa que eu acredito demais também. Entendeu? É uma questão que, assim... Aquela resposta certa na hora que você está precisando. Não é um profeta? Enviado. Então, assim, não me falou nada a ponto de eu achar, falar, cara, tá, né? Saiu um pouco do negócio. Eu achei assim, na verdade eu posso falar como uma validação, de olhar assim, até um respiro e falar, cara, que bacana. E foi como você falou mesmo, se a gente pegar para conversar aqui de física, até te deixo o convite para voltar, para a gente pegar, sentar aqui, até pode esquecer que está sendo filmado aí, vamos conversar mesmo, porque isso é um assunto muito extenso para o resto da vida, que é uma coisa de eu te dar a cópia da chave, falar, Danilo, quando você vai passando por aqui, entra aqui, vamos conversar sobre o assunto, porque é muito extenso. Para mim,
eu falo que é muito gratificante, é uma coisa que quanto mais eu vejo, mais desperta em mim, mais curiosidade. Conversar com pessoas como você, assim, que me traz esses insights, essas perguntas. Ao mesmo tempo que eu te faço uma pergunta, o que a sua resposta me dá perguntas a mim mesmo, e isso para mim eu acho magnífico. Falo que costumamos crescer muito com isso. Então, cara, eu só tenho assim agradecer e deixar o convite para que você volte, porque realmente, assim, como você comentou, a gente se mapeia, né? Quando a gente chega, eu tenho muito essa mania de fazer a mesma coisa. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu sou formado em comportamento, eu faço isso. Então, aquela questão que a energia já bate, você sabe que fala, cara, esse cara é o cara que a gente ficaria aqui, né? Conversando, esqueceria, a esposa tem que ligar para chamar o Will, deu a hora já, vem embora. Então, é que eu falei, eu não perguntei se tinha compromisso, alguma coisa do tipo. E tô aqui tocando e se deixar, vai embora. Mas tá feito o convite. Quer deixar um recadinho? Pô, primeiro eu quero agradecer a você, a Fabrício. Obrigado aí pela recepção. Gostei muito também de estar aqui. Eu quero deixar um recado, sim. Eu acredito que muitas pessoas, assim como acreditam que sabe respirar, acreditam que sabe falar e depois descobre que tem que fazer fono, acredita que sabe sobre relacionamento, depois tem que fazer terapia de casal. Muita gente acredita que sabe mexer com dinheiro, mas não sabe. Não está intrínseco. Não é porque pegou dinheiro quando era moleque e foi comprar alguma coisa e sabe mexer com dinheiro. Gestão de riqueza, geração de riqueza precisa de conhecimento adequado. E se alguém precisar desse tipo de conhecimento, pode me chamar. É isso. É o que eu falo. Tem espaço para todo mundo e basta só o quanto você quer, né? Que é o quanto você quer que te torne um profissional como você é. E é magnífico isso. Aí a gente volta na conversa que a gente acabou de falar agora. A sua parte no quebra-cabeça, a parte do Anderson no quebra-cabeça, a parte do Fabrício que está ali atrás no quebra-cabeça. Você junta tudo, cara. Um precisa do outro e tudo junto uma coisa só. Sem dúvida. Isso é magnífico. Danilão, obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Foi uma grande honra mesmo dispor do seu tempo aí para vir. E o que eu te falei é sério, tá feito o convite para voltar. Vamos aprofundar mais isso daí, tá? Tiver alguma coisa que você lembrar lá, falar, cara, lembrei do Anderson aqui, por favor, me manda um zap pro Anderson, veja essa matéria que eu vi aqui. Tamo junto. Cara, vai ser um prazer fazer isso daí. Junto. Tá bom? Legal. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Beijão pros filhos lá, que a gente tem tudo igual aí, 4 e 4, e muito bacana essa parte. Legal. Galera, espero que vocês, pelo menos no momento de assistir, estejam presentes, como eu falei, o momento presente. Espero, como a gente fala sempre aqui, que a nossa missão é tirar a escama dos olhos das pessoas e transformar a vida delas. Espero que esse podcast, que para mim foi magnífico, transforme a vida de muitos do outro lado e tire a escama dos olhos das pessoas aí. Um beijão a todos, até mais. Cara, adorei, cara.